vamos falar sobre a rinoplastia, que é a cirurgia plástica do nariz. É uma das cirurgias mais procuradas em nosso consultório. O nariz, ele ocupa uma porção central na face e ele é o órgão mais proeminente, então acaba chamando muita atenção, né? O que a gente busca na cirurgia do nariz é sempre procurar harmonizar aquele nariz com as características da pessoa e não fazer um único tipo de nariz padronizado, né? Normalmente, a gente tem que respeitar características raciais, seja o paciente oriental, seja ele branco, seja ele negro, e todas as miscigenações que nós temos, principalmente em nosso país. O nariz negroide, o nariz da pessoa negra, geralmente é um nariz com dorso largo, essa parte de cima é uma parte mais rebaixada, as cartilagens são fracas e a asa um pouco mais aberta. Nós temos ainda aquele famoso nariz de tucano, que é aquele ossinho que tem na parte de cima do nariz, que também incomoda muitas pessoas. Às vezes a parte do dorso um pouco larga. Em relação à ponta, nós temos a parte de nariz de batatinha ou uma bolinha na ponta do nariz, e todas essas características elas vão sendo trabalhadas de acordo com a vontade de cada paciente, de acordo com as características da face. Normalmente, as queixas mais comuns na ponta é a ponta caída, ou quando a pessoa sorri, a ponta abaixa, ou mesmo as narinas um pouco largas, né, a asa nasal um pouco larga. Para isso, a gente modela as cartilagens, trabalha. Muitas vezes podemos usar cartilagem do próprio nariz, seja da parte do septo, às vezes da orelha, ou até mesmo em caso que a gente precise de mais cartilagem, usar a parte cartilagem da costela para modelar o nariz e moldar. É sempre importante lembrar que tudo que a gente faz na parte interna do nariz precisa aparecer, mas a gente às vezes tem a limitação da pele da pessoa ser muito espessa. Então, por mais que a gente modele essa cartilagem, deixe tudo fininho ali embaixo, se a pele for muito espessa, a gente vai ter uma limitação de resultado. É sempre importante a pessoa ter consciência do que é possível, não criar falsas expectativas do que pode ser feito no nariz dela. Então, por isso é indispensável a consulta médica, a pessoa estar ciente do que é possível, no caso dela, para poder tratar essas diferentes áreas. Quando a parte do dorso é larga, normalmente nós fazemos uma fratura para poder diminuir um pouco a abertura dessa parte do dorso. E quando tem aquela parte em cima que tem um altinho, a gente precisa muitas vezes investigar se tem desvio de septo, se tem hipertrofia de cornetos, alterações funcionais que atrapalham a pessoa a respirar. Isso também pode ser tratado em conjunto no mesmo tempo que a cirurgia, né, para que melhore não somente a forma, mas também principalmente a função do nariz, que a função principal do nariz é a função de passagem do ar para a respiração. Quando o paciente chega até o consultório, é importante na consulta a gente identificar qual que é o problema, quais são as queixas desse paciente e também qual que é a expectativa em relação ao que a cirurgia pode proporcionar. Não adianta a pessoa chegar e querendo ficar com o nariz desse ou daquele ator, porque cada paciente possui a sua particularidade. Nesse momento da consulta, nós vamos fazer o diagnóstico do problema, ver o que é possível tratar e a partir daí começar a investigação com exames pré-operatórios, seja da parte clínica do paciente, e exames do nariz propriamente dito. Muitas vezes fazemos exames de imagem para a gente ver o septo, ver desvios, ver alterações que precisam ser corrigidas durante a cirurgia, para depois poder programar a cirurgia propriamente dita. Durante a cirurgia, em geral, fazemos ela com anestesia geral e é feita a incisão nessa parte de baixo do nariz, o descolamento da pele para poder tratar as cartilagens e os ossos e modelar o nariz. Em relação à recuperação dessa cirurgia, a paciente geralmente sai com um curativo, que antigamente era usado muito o gesso, mas isso foi substituído por um curativo moldável e mais fino, que é essa plaquinha, que é o Apaplast. Nós moldamos ela com um soro morno, de acordo com o que nós queremos no nariz, e essa placa vai acompanhar o paciente por cerca de 7 a 10 dias. No pós-operatório, é importante um repouso para que a atividade física não faça com que o nariz inche muito, já que é uma região que provoca muito edema, e é importante também o paciente estar preparado para aguardar por 6 meses para ver o resultado final da cirurgia,
O nariz é uma região que incha demais, fica muito edemaciado e que demora muito para desinchar. Então, só é possível fazer qualquer avaliação da cirurgia, em geral, após 6 meses. Você pode conferir esse e outros temas aqui no nosso canal, então se inscreva para ficar sempre atualizado sobre as novidades em cirurgia plástica.